A psoríase pode aparecer em qualquer lugar do corpo? A psoríase é uma doença inflamatória da pele que pode acometer qualquer região da superfície corpórea. Naturalmente, nós temos algumas áreas de predileção da psoríase, como cotovelos, joelhos e o couro cabeludo, que costumam ser mais frequentemente acometidos. Mesmo áreas de traumas, onde o indivíduo se machuca ou se arranha, podem levar ao surgimento das lesões de psoríase. E em mais ou menos 1/3 dos casos, nós vamos ter associado às lesões cutâneas a chamada artrite psoriásica, que é uma inflamação das articulações dos indivíduos que podem levar a dor e às vezes até quadros deformantes. Como eu sei se uma lesão é psoríase ou outra coisa? A lesão clássica de psoríase é uma placa elevada, avermelhada, em cima da qual nós observamos escamas que tendem a ser brancas, prateadas e que se desprendem facilmente da pele. Elas têm as localizações de predileção, como cotovelo, joelho e couro cabeludo, mas é importante lembrar que nós temos outras dermatoses que às vezes podem se assemelhar à psoríase, como as micoses e mesmo os quadros alérgicos. É importante salientar que o diagnóstico preciso da psoríase vai sempre ser realizado pelo médico dermatologista, que examinando o paciente vai saber fazer o diagnóstico acertado e instituir o tratamento correto. Psoríase é uma doença contagiosa? A psoríase não é uma doença contagiosa. Apesar das pessoas recearem que, através das escamas que se soltam da pele do paciente e que tendem a ficar nas suas roupas e mesmo ao redor dele no ambiente de trabalho, a gente não observa nenhum agente infeccioso dentro dessas escamas. Ou seja, a psoríase não apresenta risco de contágio, os indivíduos podem ter contato com os colegas, com os amigos, podem frequentar piscinas e praias sem oferecer nenhum risco para as pessoas que convivam com o indivíduo psoriásico. Muito pelo contrário, o indivíduo psoriásico precisa muito ser acolhido na sociedade para minimizar o isolamento que ele sofre e se reintegrar ao mundo social. Qualquer um pode ter psoríase? Qualquer pessoa pode vir a ser acometida pela psoríase. Nós temos pessoas com uma predileção maior, então aqueles indivíduos que já têm uma pessoa com psoríase na família, como um tio ou avô, é sempre bom lembrar que a doença não é de pai para filho, como várias outras doenças, geralmente se manifesta em outras gerações, mas tem esse componente familiar. Então o fator genético é uma das fatores predisponentes de psoríase. Algumas infecções, como infecção de garganta ou infecção de ouvido, podem levar ao surgimento da psoríase ou mesmo a piora do quadro para quem já tenha a psoríase. E certas medicações, como às vezes antidepressivos e medicações anti-inflamatórias, podem levar à piora do quadro. Na verdade, a gente não tem uma causa específica da psoríase, por isso ela é denominada como uma doença multifatorial. Como aliviar os sintomas? O tratamento da psoríase vai variar de acordo com a forma de psoríase, se o indivíduo tem aquela forma clássica em placa, se ele tem uma forma mais pustulosa ou uma forma invertida, e de acordo com a extensão, com a região corpórea acometida. Indivíduos que tenham formas extremamente leves e localizadas, nós poderemos tratar o indivíduo com cremes e pomadas anti-inflamatórios, com banho de sol e emolientes. Já formas mais extensas e mais graves vão necessitar ou de um tratamento à base de fototerapia, que é a ultravioleta localizado em cabines, aos quais o indivíduo se expõe por alguns minutos, ou então até o tratamento sistêmico, que pode ser realizado à base de comprimidos e mais recentemente com os tratamentos injetáveis que são chamados os imunobiológicos, uma excelente opção de tratamento para as formas mais graves de psoríase e resistentes aos tratamentos sistêmicos tradicionais. Psoríase tem cura? Infelizmente, como até o momento nós não conhecemos uma única causa específica para a psoríase, ela não é passível de cura. No entanto, o que nós temos a oferecer aos tratamentos são terapêuticas extremamente eficazes que conseguem regredir completamente o quadro dermatológico desses pacientes e também o quadro articular, mas o paciente sempre vai precisar de um segmento com um médico especialista. Estresse pode causar psoríase? A associação da psoríase com estresse é uma questão muito levantada pelos pacientes e mesmo pelos profissionais de saúde. Na verdade, não existe um desencadeador específico para a psoríase, mas nós sabemos que naquelas situações de maior ansiedade, um estresse psicológico maior, o quadro de psoríase tende a se exacerbar e, por vezes, até pacientes que estão bem controlados da doença podem ter uma piora do quadro.